Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre as propriedades da multiplicação. Tudo bem? Olha só pessoal, as propriedades da multiplicação, elas são 5 no total, ok? São as propriedades comutativa, distributiva, associativa, elemento neutro e elemento inverso, beleza? A gente vai utilizar essas propriedades para facilitar os nossos cálculos. De regra geral, elas podem ser usadas com números reais e números complexos, mas no nosso caso, nós vamos utilizar ela apenas em números reais, certo? Ou seja, números naturais, números inteiros, cálculos algébricos, números racionais e números irracionais. Beleza? Então, vem comigo aqui. Olha só, a primeira propriedade que a gente tem é a propriedade bem simples de ser entendida. Qual é essa propriedade? É a propriedade comutativa, tudo bem? E, basicamente, essa propriedade comutativa é o seguinte, quer dizer que a ordem que está disposta os elementos, os personagens, vamos dizer assim, da multiplicação não vai importar. Por quê? Olha só, se a gente tiver 2 vezes 4, isso aqui é 8, vocês concordam? E se nós tivermos 4 vezes 2, também é 8. Perceba que aqui a gente tinha o 2 vindo primeiro, e aqui temos o 4 e o 2 sendo o segundo. E no primeiro caso era o 4 que era o segundo, mas ambos deram 8. Ou seja, a ordem aqui não vai alterar. Ou seja, de forma geral, a gente pode dizer que um número A vezes um número B é a mesma coisa que um número B vezes um número A. Beleza, pessoal? A outra propriedade que nós temos é a propriedade distributiva. Como é que a gente vai utilizar essa propriedade distributiva? Olha só, de maneira bem prática, é o seguinte. Aqui nós temos 5 mais 3 dentro do parênteses e a gente vai multiplicar todos esses caras aqui pelo 2. O 2 vai multiplicar tanto o 5 e depois somar com o 2 multiplicado pelo 3, certo? Ou seja, o nosso famoso chuveirinho, certo? Então vai ficar 2 vezes 5, 2 vezes 3, ok? Ou seja, vai ficar 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 5, pessoal, é 10, mais 2 vezes 3, que é 6, ou seja, 16. Tudo bem? Então, essa é a propriedade associativa. De forma geral, a gente vai ter o seguinte: se a gente tiver um A vezes um B mais um C entre parênteses, nós vamos ter o quê? Um A vezes esse B, né? Lembrando que a multiplicação pode ser representada tanto pelo um xizinho como pelo um pontinho aqui, mais esse A vezes esse C. Então, essa é a propriedade distributiva. A outra propriedade que nós vamos ter é a propriedade associativa, ok? Por exemplo, se nós tivéssemos uma multiplicação desse tipo aqui, 2 vezes 5 vezes 3, ok? A gente pode montar ela da seguinte forma, fazendo ela assim, ó. Podemos pôr um parênteses aqui, tá? Aonde vai ficar o 5 vezes o 3 entre parênteses. E pela ordem das operações, a gente vai ter que resolver quem primeiro? Quem está dentro do parênteses, né? Então vai ficar 2 vezes 5 vezes 3 é 15. 2 vezes 15 é quanto, pessoal? É 30, certo? Agora perceba o seguinte: se nós tivéssemos o 2 vezes o 5 vezes o 3, e ao invés de ficar o 5 e o 3 entre parênteses, ficasse o 2 e o 5, ia ficar o seguinte, 2 vezes 5 é 10, tá ok? 10 vezes quem agora, pessoal? Vezes 3,
que também é 30. Ou seja, de forma geral, a gente pode dizer o seguinte, ó, que se a gente tiver um número A vezes um número B vezes um número C, isso é a mesma coisa que esse número A vezes esse número B vezes esse número C, tá, pessoal? De forma geral, a propriedade associativa é isso, ok? A outra propriedade que nós vamos ter é a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação, pessoal, vai ser quem? Vai ser o número 1. Por quê? Porque veja o seguinte, ó. Se nós tivermos 50 vezes 1, vai dar quanto? Vai dar o próprio 50. Se nós tivéssemos 20 vezes 1, vai dar quem, pessoal? O próprio 20. Ou seja, o 1 não vai alterar o resultado da multiplicação. Ou seja, ele vai ser quem? O elemento neutro. Beleza? A outra propriedade aqui que nós vamos ter é do elemento inverso. Que propriedade é essa, professor? Olha só, o inverso de um número A qualquer é o valor que multiplicado a ele resulta em 1. Ou seja, se eu tenho aqui um número 2, qual é o inverso de 2, professor? O inverso de 2 vai ser 1 sobre 2. Ah, eu tenho 3. Quem é o inverso do 3? O 1 sobre o 3. Beleza? Por que isso? Ó? Sempre tem que ficar subentendido que quando nós tivermos um número escrito dessa forma, aqui vai ter quem? Vai ter um embaixo. Ó. O inverso dele é o seguinte, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Por isso que fica o 1 em cima e o 2 embaixo. Nesse caso, o 1 em cima e o 3 fica embaixo. Ah, eu tenho 5. Então, o inverso de 5 é 1 quinto. Então, o elemento inverso é esse, pessoal. Por quê? Perceba. Se eu tenho 2 vezes o inverso desse 2. Ó, 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, o inverso de um número, o elemento inverso, é um número que quando a gente multiplica por o inverso dele, vai dar 1. Ou seja, que é o inverso de 2? 1 meio. Ou seja, 2 vezes 1 meio é 1. Que é o inverso de 3? 1 terço. Ou seja, 3 vezes 1 terço também é 1. 5 vezes o inverso dele, que é 1 quinto, também vai ser 1. Ou seja, esse é o elemento inverso. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo, deixar seu comentário com as suas dúvidas, sugestões e não esqueçam do principal, fazer as atividades. Beleza? Tchau, tchau.